Olá, pessoal, boa noite. Como vão vocês? É uma alegria grande para nós. Hoje nós temos o último encontro de estudo desse ano, né? Depois só vai sobrar o encontro de confraternização no dia 13 de dezembro, presencial. E hoje, então, nós temos mais um encontro desse trabalho que nós fizemos nesse ano, que é uma articulação entre a pós-graduação em educação, as pesquisas que nós fizemos com as escolas de educação do campo e outras temáticas relacionadas, né? Com a educação básica, né? Com professores dos anos iniciais, anos finais, ensino médio, né? Mestrandos e mestrandas, candidatos, né? Então, nós estamos aqui nesse diálogo, nesse debate, trazendo de volta as nossas mestrandas, para que elas possam nos trazer de uma forma até mais leve, mais simples, né? A pesquisa que elas fizeram em algum momento aqui na pós-graduação, a partir de 2021, né? Então, hoje é uma alegria muito grande, nós temos aqui a mestre Thais Regina Crescêncio Maas, né, que terminou o mestrado dela em 2023, né, Thais? 2022. Muito bem. Então, bem-vinda, Thais, muitíssimo obrigada por ter aceitado, né? A Thais traz para nós um estudo sobre multianos, e o primeiro estudo aqui do estado do Paraná, né, talvez do Brasil, acredito que sim, sobre multianos de anos finais, a gente só tem no Paraná, pelo que a gente sabe até agora, né? Então, a Thais traz para nós essa apresentação, o estudo dela, o que ela descobriu, também para que outras pessoas possam seguir pesquisando e as escolas conheçam esse trabalho tão diferente que a nossa hoje colega, mestre Thais fez, né? Bem-vinda, Thais, e fique com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer ao professor Bonamiga, a professora Cecília, pelo convite. É sempre bom estar com vocês, sempre um momento de muita aprendizagem, e com nossos colegas também. E os desafios fazem a gente crescer, né? E estar aqui com vocês sempre é um desafio. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa, que foi a proposta multianos do Estado do Paraná, experiências em escolas públicas do campo, fechar, retroceder e recriar, desde 2019 a 2021. Eu era da linha de pesquisa 1, a cultura, processos educativos e formação de professores. A minha orientadora foi a professora Cecília. Então, contextualizando um pouquinho essa pesquisa, né, eu sou neta de agricultores, a minha área de formação, a minha primeira graduação foi educação física, matemática, pedagogia, e sou pedagoga da rede estadual, né, há 15 anos. No momento da minha pesquisa, eu estava pedagoga de uma escola multiano, e hoje eu estou numa escola da cidade e também na Secretaria Municipal de Educação de Nova Prata do Iguaçu. O tema da pesquisa foi Educação no Campo e as escolas do campo multiano, e pensando nessa problemática, então, como ocorreu a implementação da proposta multiano no Paraná, no período de 2018 a 2021, e como ela se operacionalizou nas escolas do campo, do núcleo de Dois Vizinhos, e também na Escola Estadual José de Anchieta, do núcleo de Pato Branco. A minha metodologia, então, naquele momento, foi caráter qualitativo, foi uma pesquisa bibliográfica, também documental, e com algumas entrevistas semi-estruturadas. O objetivo geral dessa pesquisa foi analisar como ocorreu a proposta multiano, né, e também como que ela se operacionalizou, tanto nas escolas do núcleo de Dois Vizinhos e na escola José de Anchieta, do núcleo de Pato Branco. Na pesquisa, então, nós fundamentamos com algumas categorias, referências e autores. As categorias principais traziam o desenvolvimento do campo brasileiro, território, agricultura familiar, também agricultura camponesa e agroecologia, a educação rural, a educação do campo, as escolas públicas do campo, fechamento das escolas também, e multianos, né? E com essa relação com as multisséries. Ali eu cito alguns autores que embasaram toda a pesquisa, que se alguém tiver interesse depois e dar uma olhada, também está disponível, né, a pesquisa. Foram autores fundamentais nesse processo aí, que embasaram toda a minha pesquisa.
O capítulo 1, então, ele traz todo um contexto da escola, do desenvolvimento do campo brasileiro e a sua relação com a educação, e a trajetória da educação nesse processo, né? Como chegamos a ter uma educação do campo. Então, ele aprofunda alguns aspectos sobre esse desenvolvimento do campo e essa relação com a educação. Ele também caracterizou os fundamentos teóricos da educação no campo, as garantias, a nucleação, e apresentou alguns conceitos, né? Até conversando com a professora Cecília, hoje pela manhã, assim, a gente vai passar um pouquinho, não vou me aprofundar, porque como vocês vêm de um processo de formação continuada, esses conceitos já foram também explanados e pelas outras pesquisadoras que vocês já tiveram, né? O que mais, assim, é fundamental nesse capítulo é o processo de nucleação e fechamento das escolas públicas no Educampo, com uma política de precarização e enfraquecimento. Alguns conceitos, então, explorados nessa pesquisa, e traz como a nucleação como uma possibilidade de garantir o direito à educação no campo. Porém, também surge nesse processo a nucleação como um recurso para economizar. Então, nuclear para economizar, não para garantir a educação, né? Tem uma resolução, então, que prevê essas questões todas do ensino fundamental, que é oferecido na própria comunidade, evitando, então, essa nucleação dos alunos do campo para a cidade, e que é desnecessário todo esse deslocamento, né? E essa nucleação, então, surge para facilitar essas situações. Principalmente, alguns lugares utilizam para reunir pequenas escolas. Porém, sem nenhum debate, o fechamento de muitas escolas vem acontecendo aos poucos. Algumas mostram que a realidade das escolas dessa situação é bem grave, assim, as escolas acabam sendo sem nenhum debate, fechando, não nucleando. Os governos primeiro precarizam essas instituições e depois para criar precedentes para mais tarde cessá-las, né? E essa precarização e o esvaziamento fica mais fácil justificar todo esse processo, principalmente quando não levam em conta alguns indicadores econômicos também e sociais. No capítulo 2, então, ele apresenta como foi esse processo da implementação da proposta multiano de 2019 a 2021, que veio com um viés de evitar o fechamento das escolas com menos de 35 alunos, o que eles tratavam na época como escolas de pequeno porte, né? Esse capítulo, então, ele vai abordar 3 pontos primordiais, que são as experiências de implementação da proposta multiano nas escolas públicas do campo, de acordo com a proposta da SED, o posicionamento do Conselho Estadual de Educação e as referências curriculares que embasam essa proposta multiano. Então, ele vem dando um suporte a todo esse processo. As escolas públicas, na forma multiano, no espaço rural, no Educampo, tiveram algumas experiências, né? Em algumas regiões do país, existe também essa organização multiano, não com as características que nós temos aqui no Paraná, nas séries finais do ensino fundamental, mas existe sim, quando a gente faz uma pesquisa sobre multiano, em outros lugares do país existe, também com o objetivo de diminuir o impacto das mudanças no quadro populacional dos últimos anos, com esse esvaziamento do campo, né? Então, vendo, sim, que existem pesquisas que mostram que o campo vem se esvaziando, surge essa organização como uma forma de manter essas escolas, né? De acordo com a pesquisa, encontram-se experiências semelhantes, tanto no Pará, no Rio de Janeiro, em Alagoas, mas somente nas séries iniciais. O estado do Paraná, ele é o primeiro a implementar uma proposta chamada multiano nas séries finais do ensino fundamental. Outra característica da escola multiano no resto do Brasil, nessas situações, é que elas se encontram em áreas rurais longe da cidade de difícil acesso, diferente da nossa, que escolas perto, também escolas que eles implementaram também o multiano, não tiveram essa característica do que o resto do Brasil tinha. E relatam também, numa pesquisa breve sobre como era o multiano nesses lugares do Brasil,
que lá é essencial uma formação de professores bem consistente, uma formação continuada, para que os professores dêem conta desse modelo e realmente consigam implementar na prática esse modelo multiano, e não deem uma nova roupagem ao multiano, como se fosse a multissérie, né? Então, no resto do Brasil, eles têm essa forma. E no Paraná, então, como que se organizou? Primeiramente, né, as escolas que foram consideradas por eles de pequeno porte, que seriam com menos de 35 alunos, iriam ter uma organização. Qual seria essa organização? Eram 4 anos, divididos em fase 1 e fase 2, né? Tinham desafios curriculares, denominados situações problemas, e os eixos temáticos a partir da compreensão da realidade. Tinha alguns eixos temáticos chamados trabalho de divisão social e territorial, cultura e identidade, interdependência do campo e da cidade, organização política, movimentos sociais e cidadania. E os conteúdos iriam alimentando esses eixos aí. O currículo, segundo a proposta, seria de uma forma de rizoma, onde os conteúdos seriam organizados em 2 planos, o vertical e o horizontal. O planejamento coletivo e interdisciplinar, numa metodologia dialógica, onde o protagonismo do processo de ensino-aprendizagem deveria acontecer. A avaliação seria o aluno por o aluno mesmo, o progresso dele, e também a formação de professores seria ofertada pela CIED a partir dos objetivos formativos estabelecidos. As referências curriculares, então, que a proposta multiano traz. Na proposta, eles trazem que ela foi embasada através de outras experiências que tiveram. Uma das experiências foi a referência das escolas das ilhas no litoral paranaense, onde tinha por objetivo organizar as escolas sem negligenciar o direito dos ribeirinhos e a educação próxima, e ofertar uma educação próxima às suas residências, né? No início se apresentou uma proposta bem engessada, que não dava autonomia para as escolas. Porém, lá no ano 2019, junto com o Conselho Estadual de Educação e a PEC, eles reorganizaram essa proposta para que a escola pudesse, então, incorporar as suas características e especificidades. Garantia-se, então, princípios básicos, uma forma de metodologia que contemplava esses sujeitos, né, as especificidades dos territórios nas escolas. É estruturada por formas de conhecimento e os conteúdos também são articulados em eixo temático. E considera a formação do professor primordial para que o aprendizado aconteça nesse modelo. Os professores, então, são contratados por áreas de conhecimento, e foi um fator determinante para que acontecesse essa integração nos diferentes saberes. Então, eles traziam essa tendência, digamos, lá da referência da Escola das Ilhas. E também eles utilizavam na proposta a nomenclatura de o currículo rizoma. E o que seria esse currículo rizoma, então? Um currículo que perpassa as barreiras da seriação e apresenta conexões transversais. Tem por objetivo superar a fragmentação dos conteúdos. Os conteúdos não deveriam ser fragmentados. Sua ênfase seria no processo. E os conteúdos iriam se desdobrando na interação do estudante. Possibilitava a flexibilização e rompia essa hierarquia dos conteúdos, oferecendo, então, aos estudantes uma organização, uma possibilidade de organização diferente. Usa-se esse termo, segundo Diniz, porque as raízes, né, deixa eu ver, eu estou de óculos, mas as raízes se reproduzem com facilidade, o que é impossível definir o seu início e seu fim. É interessante isso, porque se a gente imaginar como que nessa proposta, como que a CIED traz que deveria ser os conteúdos, é que iria surgindo os conteúdos na interação dos estudantes, não tinha uma sequência, naquele que estudantes da fase 1, sexto e sétimo ano junto, né? Nessa interação o professor iria articulando com a experiência do estudante. Esse era o currículo rizoma que a proposta da CIED trazia. Porém, como foi, assim, no início, ali, final de 2019, início de 2020, que todo mundo ficou sabendo que iria ter essa implementação da escola multiano, a hora que isso começou a divulgar, existiam muitas denúncias, tanto das escolas, das famílias, das comunidades, em relação a essa organização. Já se sentia, assim, um certo desconforto, não era uma coisa que tinha credibilidade, consistência. Então, os pais, professores, membros da comunidade de vários municípios do Paraná realizaram denúncia no Conselho Estadual de Educação.
E essas denúncias traziam alguns eixos muito principais, assim, sobre as preocupações e principalmente referente a essa nova organização das escolas. Os principais questionamentos nessas denúncias, que está público, se vocês quiserem ver, né, tem esse documento, primeiro, uma falta de debate com a comunidade. A educação no campo, ela é construída pelos seus sujeitos, então, assim, como sem debate? Como simplesmente imposta, sem nenhum debate? Um retrocesso, muitos entendiam a educação no campo, né? Será que o direito à educação pública de qualidade dos estudantes próximo à sua residência estava sendo mantido? Muitas denúncias questionavam esse direito. O impacto de forma negativa à qualidade das aulas, nessa organização de fase 1, de fase 2, dos conteúdos rizoma, será que estava tendo qualidade nas aulas? Será que estaria sendo ofertado de forma a qualidade aos estudantes, todo o conteúdo nesse processo? E também a ausência de um documento normativo naquele momento, que norteasse a implementação da proposta multiano. Que a primeira proposta, o primeiro documento, ele veio muito vazio, ele veio sem muito elemento. Depois eles fizeram mais 2 que eles foram organizando, mas o primeiro, eles não traziam elemento nenhum para a comunidade, para os pais, para os professores, era vazio, era sem sequência. E a imposição, então, sem respeitar todas as especificidades da modalidade, fruto de muita luta, de muito debate, que a educação no campo traz toda essa na sua trajetória, né? E visava, muitos acreditavam, uma lógica só economicista, que tinha só um viés de economizar. No capítulo 13, então, a gente vem com a proposta multiano no ensino fundamental. Retroceder, recriar as escolas públicas no campo. Nesse capítulo, ele tem como objetivo, então, mapear as potencialidades e as fragilidades e as inversões produzidas nesse processo de implementação da proposta multiano. Desenvolveu, a partir de 3 pontos do que se tem vivido naquele momento, as possibilidades que existiam. O primeiro ponto, então, eram os impasses e desencontros, tanto na proposta das escolas públicas do campo, do multiano, que se explicitam ao ouvir diversos sujeitos envolvidos nesse processo, como a CED, o Conselho Estadual de Educação, os núcleos, a APEC, a UniOeste, a Refocar, e sujeitos das escolas multiano. O segundo ponto, ele vem apresentar, então, o que se tem produzido como alternativa à proposta multiano, no sentido de que essas mudanças evitassem o retrocesso, através do currículo circular, onde que levava a superar a hierarquia desses conteúdos e que essa hierarquia iria dificultar, então, o ensino. E o último ponto traz a experiência, então, da Escola Estadual do Campo José de Anchieta, do município de São João, que implementou a proposta do currículo circular e não trabalhou a forma de conteúdo, de organização de conteúdo que a SED impôs no início, né? E colocou-se, então, como desafio de recriar toda essa situação na forma multiano. Eles entenderam, então, essa escola, e vinha muito nesse processo, então, já que a gente tem essa proposta, vamos fazer o que com isso? Vamos evitar que se precarize, vamos aceitar, então, todo esse apoio que vinha com a Refocar, esse suporte, e vamos recriar esse conteúdo, recriar essa escola, porque, assim, a proposta não veio de um tom totalmente ruim, ela trazia uma parte boa, que era não o fechamento. Sim, a escola ia manter, e depois a gente vai ver nas entrevistas dos sujeitos que participaram, que muitos ficaram felizes quando receberam a notícia, vai ser multiano, porque pelo menos não estava fechando, porque vinha de um processo de fechamento das escolas do campo. Porém, existiu muita inconsistência entre o que a SED apontava lá e o que acontecia na realidade dentro das escolas, né? Então, a gente traz, assim, a proposta como uma única forma de manter o funcionamento das escolas com poucos alunos. Porém, foi contraditório, como vocês podem ver as entrevistas ali, que mesmo a partir disso, no ano subsequente à implementação da proposta multiano, houve escolas que fecharam. Então, se era uma forma de manter as escolas abertas, por que fecharam algumas escolas? Então, os sujeitos que
que participaram dessa pesquisa, eles traziam muito isso, né? Qual que era a lógica dessa implementação realmente? Outro ponto, assim, que veio muito forte, é que a CED diz que houve formação e que a proposta estava ao alcance das escolas, dos gestores, dos professores. Mas os pesquisadores, quem eu pesquisei, eles foram unânimes em dizer que não houve formação, que eles participaram em um momento de uma formação que teve em Beltrão, assim, foi em fevereiro, se eu não me engano, e chegaram lá, tudo que eles perguntavam não eram respondido, e eles trazem ali que, a princípio, parecia que quem estava proporcionando a formação estava mais perdido dentro da proposta do que quem estava dentro da escola. Isso não deu uma segurança para eles, né, que o professor realmente está fazendo, como que vai ser quando eu for para a sala e eu tiver um sexto, um sétimo ano junto. Isso angustiava muito, e eles trazem muito isso forte na pesquisa ali, nos relatos, né, que questionavam muito a mantenedora e quem representava ela, e não tinha assim, um suporte consistente de como ia ser. Também acredita-se que a forma de organização das turmas deveria refletir na organização curricular dos conteúdos. Então, não se tinha basicamente polido, digamos assim, organizado como que seriam os conteúdos na prática. Como que eu, professora de matemática, iria juntar o sexto ano numa fase com o sétimo ano e os conteúdos? Eles falavam que o conteúdo deveria ser de forma do rizoma, um puxava o outro, só que na prática o professor, nessa realidade, não conseguia visualizar essa organização de conteúdo. Isso, e não veio nenhum documento orientativo, ó, vamos passar por esse conteúdo, depois vamos passar por esse, vai ser... E os professores, numa formação, o que é a nossa formação curricular, onde temos um documento norteador, uma sequência de conteúdo. De repente, o professor que está lá, isso é visível nas entrevistas, ele se sente desamparado quando tem que ir para a sala de aula, na semana seguinte da formação, porque essa formação foi uma semana antes de começar as aulas, com todos esses desafios dos professores. Né? E isso não estava acontecendo em uma escola só, estava acontecendo em várias escolas do Paraná, né? Também, e era o que é mais questionado, se não tinha o objetivo de evitar o fechamento das escolas, por que que no ano seguinte, e por que naquele mesmo processo se fechou muitas escolas? Isso, eles trazem forte nas entrevistas, né? E muito questionamento, seria uma nova roupagem para as escolas multissérie? Porque chegou-se, sim, a ter orientações, e eles trazem nesses relatos de entrevistas que vocês podem acompanhar, que técnico do núcleo disse assim, vamos dividir o quadro, sexto ano aqui, sétimo ano aqui. E daí isso nunca foi multiano. Isso não era nem perto da proposta. Isso era uma nova roupagem para multissérie nas séries finais. E cada núcleo, naquele momento, naquele turbilhão, estava entendendo a proposta de um jeito que era uma proposta inconsistente, fragilizada, né? E estava chegando na escola e era a forma que cada um entendia, e até era o mesmo núcleo, de escola para escola, tinha divergência do entendimento e de como trabalhar naquele momento. E, então, assim, outro fator, não houve nenhum debate com a comunidade, com os pesquisadores, com os movimentos sociais, e nós sabemos que a modalidade de educação no campo, ela é construída pelo debate dos pesquisadores, dos movimentos sociais, da comunidade, e em nenhum momento se teve esse debate, em nenhum momento sentou-se os pesquisadores de educação no campo e deixou eles contribuir. Que sim, que existia outras formas, e ali na minha dissertação a gente fala que a gente não é contra recriar a escola do campo, não, existem outras formas que a gente pode ter uma escola do campo de uma forma, às vezes, longe dessa hierarquização dos conteúdos, só que se constrói no debate, se constrói no coletivo, se constrói com os pesquisadores, não lá numa sala, fechado, vindo uma proposta de cima para baixo. E isso, quem está na educação no campo, quem entende o sentido da educação no campo, questionava muito isso. E do ponto de vista, então, do Conselho Estadual de Educação, da PEC, e de tais ações, essas ações feriam as leis que amparam a educação no campo. E isso traz muito, assim, que eles acreditavam que do jeito que tinham que ser imposto, elas estavam ferindo alguns princípios da educação no campo e até as leis que embasam a educação no campo, né? Então, teve, assim, um processo, assim, de pesquisa
com o Conselho Estadual de Educação, com a APEC, com os professores, até com alguns estudantes, com diretores, com o técnico do núcleo, e cada um visualizava essa proposta de uma forma, assim, foi muito interessante. Só que todo mundo, praticamente, conseguia ver fragilidades em alguns pontos. E os pontos principais eram a formação dos professores, a proposta esvaziada, sem consistência para os professores, a falta de debate com a comunidade, com os movimentos sociais, o engessamento que isso deu para a escola, isso era unânime entre todos os segmentos que participaram da pesquisa. Então, a proposta que a gente que a Refocar pensou, é uma proposta multiano para evitar retroceder. Nós já tínhamos uma realidade das nossas escolas, então, multiano, e o que se poderia ser feito. Então, os pesquisadores pensaram, estudaram, para auxiliar a as escolas do campo. O que pode ser feito? Nesse contexto, então, era uma organização curricular, nesse espaço de contradição da proposta UniOeste Refocar, que vinha sido desenvolvida pelo GTN PUC, com o objetivo de fortalecer a escola do campo e apontar caminhos para essa nova organização, já que nós já tínhamos ela, né? Inicia-se, então, os estudos referentes a uma nova forma de organização das escolas pelos pesquisadores da educação no campo. Após o diálogo com as escolas, que tinham se tornado multiano, os pesquisadores, eles chegaram, então, uma nova proposta para contribuir significativamente para os fazeres pedagógicos daquelas escolas que seriam multiano. E eles prevê uma organização de conteúdos sem a hierarquização desses conteúdos, e organizados também em fase. Então, lá no multiano, fase 1 e fase 2. A fase 1 e a fase 2, lá o sexto e o sétimo, e a fase 1 e a fase 2 do oitavo e do nono ano, né? Nessa organização, os conteúdos eram através do currículo circular, que possibilitava aos docentes trabalhar com as duas turmas juntas, sem utilizar o modelo multisseriado, onde não seria necessário trabalhar conteúdos diferentes com as turmas. Fazia-se uso de metodologias diferenciadas que consideravam a realidade dos estudantes da comunidade, que a escola está inserida, e apontava aspectos, então, sobre a formação continuada dos professores, como deveria ser. Tal organização dos conteúdos possibilitava a articulação com os eixos formativos, considerando a realidade dos sujeitos e as especificidades da modalidade. Então, ali exemplifica bem os eixos formativos, né, os sujeitos e os conteúdos. Então, a proposta pensava muito nessa articulação do município, das comunidades, da região, e como isso ia se articulando com a escola, com os conteúdos. Foi uma proposta pensada para valorizar as especificidades dos sujeitos do campo. O desafio, então, de recriar com a forma multiano a Escola Estadual do Campo José de Anchieta do Ensino Fundamental 2. Então, diante desse desafio, e que cada escola encarou de uma forma, e foi buscar suporte, né? Cada escola buscou um suporte. Uns decidiram fazer exatamente o que a CET queria. Outros tentaram, não, vamos fazer multissérie, vamos dividir o quadro, fazer aqui de um lado e aqui do outro. Teve escolas assim. E teve escolas que buscaram, então, apoio na universidade. E diante dessa implementação dos multianos, a Escola Estadual José de Anchieta optou, então, por garantir uma educação de qualidade aos seus alunos e ousaram implementar a proposta UniOeste Refocar. Logo no início, receberam o auxílio da Refocar para organizar de maneira como seria desenvolvido esse trabalho. Comunicar aos pais, aos alunos, aos professores, ao núcleo que optavam por essa proposta e consideravam que a mesma daria conta, então, das possibilidades de ofertar uma educação de qualidade sem negligenciar o direito dos estudantes e seus conhecimentos sistematizados. Também os profissionais relataram que o trabalho começou a fluir de maneira mais organizada, mais dinâmica, onde eles poderiam levar em consideração as especificidades da modalidade e sem ficar trabalhando dois conteúdos, sem planejar duas vezes, que isso também já tinha, assim, dado cansativo para o professor também, né? Ele estava se reprogramando, então eles acharam que estava fluindo melhor essa forma de organização. Porém, logo veio o período de pandemia,
Mas mesmo assim, quando teve as aulas MIT, a escola continuou fazendo o currículo e a proposta da Refocar, o que tinha sido programado. Em 2021, com o retorno, então, da pandemia, eles deram a sequência, como vinha tratando os conteúdos, porém, as adaptações que foram feitas tiveram impacto nos alunos, né? Tanto a pandemia também trouxe impactos, e essas adaptações curriculares, eles perceberam que isso amenizou bastante do que as outras escolas que não tinham feito essas adaptações curriculares. No ano de 2022, então, depois de muita luta, muito enfrentamento, e assim as pesquisas trazem que a escola foi muito, ela lutou muito, ela se impôs muito, ela foi muito resistência, essa escola consegue, então, voltar para o modelo seriado que tinha antes, né, e que ainda continua lutando pelo direito à educação de todos os sujeitos daquela comunidade. Foi um enfrentamento constante, porque a diretora, os professores abraçaram junto, e eles eram muito questionados o tempo todo, a abandonar a proposta, a voltar para a proposta da SED, eram questionados que a quem eles, no caso, quem era o empregador deles, a quem eles iriam fazer, chantagem muitas vezes velada, pressão. Então, assim, nas entrevistas eles relatam muito o que eles passaram. E só que eles não podiam, a SED não tinha muito argumento com os professores, porque mesmo nesse momento, com essa nova organização, os alunos foram bem na prova Paraná, que já vinha. Então, quando eles questionavam, eles apresentavam os resultados, e tudo isso, eles pediam, então, adaptação, que eles voltariam a esse modelo, mas se o LRCO fosse adaptado, se o SERI fosse adaptado, então eles viviam dando a contrapartida de cobrança também para a SED. E a SED, eu acredito que naquele momento, entendido pela gestora da escola, volta então a ser seriado, porque foi uma escola, sim, que resistiu e que viu que deu certo essa nova forma, né? Então, aqui eu trago bastante entrevistas para vocês, as formas que a diretora lembrava que ela foi na primeira formação, voltou de lá desesperada, reuniu o grupo dela e falou, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, dessa forma não vai acontecer. Aquela angústia dos professores indo para a sala de aula, com essa demanda de dar aula para o sexto e para o sétimo, vamos planejar 2 conteúdos, vamos juntar um conteúdo, o que nós vamos fazer? Nada sólido, nada consistente. Então, assim, a escola, nesse momento, passava um período bem frustrante, bem preocupante, que os educadores, assim, muitos educadores nem queriam mais pegar aula nessas escolas, os concursados, e isso eu relato nas entrevistas, também não queriam ir para essas escolas, porque sabiam do desafio que eles tinham, sabiam da preocupação, e que ainda naquele dado momento dessa pesquisa não tinha nada consistente para dizer como que seria essa proposta realmente. O professor Bonamigo não vai mais passar. Passou. Então, e eles perceberam, assim, que os alunos aprendiam daquela forma, e elas ficaram muito felizes em saber que estava dando certo esse modelo, que esse modelo realmente tinha atendido as especificidades daquela escola, daquela comunidade naquele momento. E isso elas traziam, assim, nas entrevistas. E os alunos diziam que como estava maçante quando os professores explicavam o conteúdo 2 vezes, muitas vezes. O 6º ano ainda é imaturo para determinados conteúdos, o 7º ano, e como aquela nova organização estava dando conta e os alunos estavam conseguindo aprender juntos. E isso foi os próprios estudantes relatando que a escola mudou muito depois que os professores adotaram essa nova forma de currículo aí. Então, foi uma batalha, né, da escola, desse modelo, e ela decidiu, naquele determinado momento, recriar a possibilidade que tinha. Então, nas considerações finais dessa pesquisa, a gente percebe, então, que a educação do campo é um direito educacional conquistado a partir de muita luta, né, que o território é um espaço de disputa, de poder, que devido ao capitalismo vem sendo tomado pelo agronegócio e, consequentemente, o campo vem sofrendo esse esvaziamento, e nesse cenário de luta, os movimentos sociais são protagonistas. A luta resulta as vários dispositivos que amparam o direito à educação com qualidade aos sujeitos do campo. Porém, esses mesmos dispositivos, devido aos avanços dos governos neoliberais, o fechamento das escolas cresceu significativamente, fomentado pela política de precarização e sucateamento dessas escolas. Essas contradições da conjuntura atual teve como resultado uma política pública para as escolas de pequeno porte.
segundo eles, com a organização multiano. Eu falo segundo eles sempre porque, para nós, significativamente, essas escolas não têm pequeno porte. Elas têm história, elas têm sujeito, elas têm especificidades, então não são de pequenos porte. O que é um porte de uma escola, né? Seria só os alunos? Baseou-se na proposta, então, das escolas das ilhas, porém, não implementou os elementos significativos e que embasavam essa proposta, que fizeram a proposta dar certo. O que era importante da proposta, eles não utilizaram. A proposta multiano, então, apresentou naquele momento inconsistente, frágil, e os fazeres pedagógicos nas escolas ainda aconteciam com traços de multisseriação em algumas escolas, trazendo vários impactos na aprendizagem dos estudantes e até um esvaziamento curricular. A CED, então, aponta que não deve ser apenas uma mudança de currículo, mas sim de metodologia. Porém, na prática, não tem essa funcionalidade. Essas fragilidades comprometem, sim, a aprendizagem dos estudantes, pois já se passaram, naquele momento, 3 anos, e a proposta não foi avaliada pela comunidade escolar e não foi reformulada. Essa reformulação poderia estar sendo barrada devido a fatores burocráticos, muito deles citaram os técnicos naquele momento, que não, todo esse aparato tecnológico que a SED tem, e hoje em dia as escolas cada vez servem mais a essa parte tecnológica, seriam impossibilitando de fazer uma escola que respeitasse as especificidades do campo devido a esses programas de plataforma, de LRCO, de SERI, e isso me deixava engessado. Então, todo mundo naquela casinha, que é mais fácil da gente colocar em programas, né? E isso foi implementado sem nenhum diálogo com a comunidade escolar, de uma forma engessada, sem levar em consideração as especificidades do campo, das comunidades, a realidade, e nos parece que o objetivo da proposta foi alcançado por um viés econômico, mas evitou o fechamento, sim, a gente reconhece, pois senão as escolas poderiam ter sido uma maior leva de fechamento naquele momento, né? E algumas escolas permanecem até hoje multiano, permanecem na luta, na resistência, procurando fazeres que não neguem esse direito de educação de qualidade a nossos estudantes. E é importante nós mostrarmos também que a gente não é contra as novas formas de reorganizar as escolas do campo, devido a esse esvaziamento. A gente não nega esse esvaziamento, né? A gente sabe que existe. Porém, é necessário manter uma construção com a comunidade, com os pesquisadores, com os movimentos sociais, e compreender que os nossos estudantes, eles são sujeitos de direito, e eles têm direito a uma educação de qualidade. Eles têm o direito a uma educação que respeite as suas especificidades, e que não é uma proposta engessada que vai garantir esse direito. Então, pensando nisso, a UniOeste Ripocar produz essa nova proposta que iria fortalecer essa organização multiano. E tal proposta levaria em consideração as especificidades dos sujeitos do campo, seu direito ao acesso ao conhecimento científico, com o objetivo de evitar retroceder a educação no campo, tão importante aos nossos sujeitos do campo, e a nossa sociedade, e a nossa realidade aqui, né? Mesmo com uma proposta alternativa para as escolas multiano, que mostrou que deu certo, onde que elas deveriam cumprir com as mesmas burocracias das outras escolas e sem nenhuma adaptação. Então, a UniOeste, ela mostra que deu certo. Porém, numa escola que ainda é burocrata, uma escola que ainda serve à burocracia, essa proposta eles não aceitaram. E a proposta multiano chegou, então, para ficar. E está, né? A minha pesquisa foi lá em 2021, e a gente está em 2025, com as escolas só aumentando as escolas. Então, ela veio para ficar. E acreditamos que vai se expandir ainda mais por conta da conjuntura. Porém, é necessário, urgentemente, ainda repensar uma implementação de fatores que fragilizam essa proposta. E nos cabe, então, a refletir o que nós vamos fazer com esse limão, né, chamado proposta multiano. Possibilitaremos a ela ser um mecanismo de precarização e fechamento? Ou vamos tomar parte e preparamos uma limonada, criando mecanismos para repensar e fortalecer as escolas do campo, garantindo a nossos estudantes, então, a educação de qualidade, que não negue as suas especificidades. Acredita-se que isso é possível, porém, este caminho deve ser trilhado
tal qual a história da educação no campo, coletivamente, com comunidades, professores, pesquisadores, movimentos sociais populares. Só assim é efetivo. Eu agradeço aos colegas pela atenção e vamos seguir. Também agradeço a vocês que estão aqui por seguir fortalecendo a educação do campo, garantindo que cada voz, cada história e que cada território seja valorizado, pois educar no campo é semear conhecimento, cultivar identidade, colher um futuro com mais justiça e pertencimento. Como você diz, continuamos igual, na mesma, né? Tá claro, com mais aprendizados nas escolas, né? Eu penso que sim, mas, de modo geral, politicamente e burocraticamente, né? As escolas continuam multianos, lá no SERE elas são colocadas por série, né? Elas são sexto e sétimo, né? Um destaque que eu queria fazer da fala da Thaís, e que é talvez uma resistência que eu vou me aposentar antes de ver acontecer, eu acho que vocês vão ver isso acontecer, que é criar uma nova escola para o campo, né? Uma nova forma escolar, um novo jeito, que é um pouco o que a Thaís traz, né? Que a UniOS propôs. Como a gente seria uma escola que tivesse o seu currículo mais próximo da vida do campo, né? Como será que os nossos gestores têm tanta dificuldade de compreender isso, tanto medo disso, né? Porque esse é o debate que a Thaís traz para nós, né? Como a gente recriar a escola do campo? Como a gente ter coragem de dizer o campo mudou? O campo mudou, né? E o campo precisa de uma escola diferenciada, e já temos elementos para isso, temos lei para isso, temos referências inúmeras para isso, só basta fazer um... Quem começa? Quem começa? Eu estou curioso, Thaís, com a sua apresentação, para ver, em alguma experiência, se alguém aqui que está participando tem como fazer um relato. A professora Cília já pediu, então eu insisto, se tiver alguém aqui do nosso grupo que está numa escola multiano, seria muito importante dizer o que aconteceu nesse período pós a pesquisa da Thaís. Thaís, olha só, em primeiro lugar, dizer assim, a minha opinião, né? O seu trabalho, a sua pesquisa, eu avalio, e eu tive o prazer de acompanhar todo o seu processo de elaboração da pesquisa. Eu, assim, ó, relendo, na prática a gente está relendo o seu trabalho hoje, né? Porque você está nos conduzindo novamente a toda a sua pesquisa, a sua investigação. E ela demonstra, assim, inúmeros elementos. Inúmeros elementos. Portanto, é uma dissertação, é uma pesquisa muito rica e uma análise muito profunda. Eu vou destacar alguns elementos. Há um esvaziamento do campo. Bom, isso faz parte da política hegemônica no país, ter uma determinada forma de produção agrícola que ele exclua e exproprie, que retire, expulse do campo as pessoas, os sujeitos sociais do campo. Então, dizer que esse esvaziamento ele não é fruto do acaso, é um projeto político, econômico, cultural de transformar a terra em lugar de trabalho, de produção de alimentos e de vida, de cultura, de significados, em um lugar, uma territorialidade apenas mercadológica, para servir de enriquecimento determinados setores sociais, usurpando e retirando fartos recursos públicos no financiamento da agricultura convencional. Então, bom, é a contradição que nós estamos vivendo no campo brasileiro. Um campo onde expulsa, expropria aqueles que produzem o alimento que a população precisa, para centrar a produção em commodities altamente financiadas pelo poder público. Toda a produção do agro é financiado pelo poder público,
E o professor João Paulo Daneri, que é nosso colega da universidade, de grupo de pesquisa, a sua tese de doutorado demonstra isso. Se tivéssemos alguma dúvida, é só ler a tese do professor João Paulo para constatar isso. Portanto, como trabalhar com essas escolas? Como você bem falou, Thaís, não somos contra repensar uma organização curricular e pedagógica para dar conta das condições do número de estudantes que estão nas escolas do campo. Não é problema isso. E eu tive a oportunidade de participar de uma banca na avaliação de um trabalho do professor Salomão Rage, lá do Pará, esse que você pesquisou. E ele disse, ele disse assim com um tom assim muito bonito, porque o professor Salomão ele tem as características assim de ser um professor engajado, profundamente engajado com os sujeitos sociais do campo, das águas e das florestas. Não tem assim, ele tem uma particularidade de lidar com as condições da existência na forma como ela se expressa. Ele é muito rico nisso, o professor Rage. E ele disse: claro que é uma proposta muito boa pensar uma reorganização pedagógica. Olha que bom de romper com a escolarização, com a divisão da disciplinarização, da seriação, e criar organizações pedagógicas alternativas a essa forma estruturada historicamente, tradicionalmente, vamos falar assim, em todas as escolas. E ele falava: eu vejo com bons olhos as transformações pedagógicas que as escolas estão fazendo e os estados estão fazendo, e se reinventando nessa organização pedagógica para dar conta de um público menor em determinadas escolas. E aí, eu só fiz uma observação à fala dele. Pois é, professor Rage, aqui no Paraná, infelizmente, aquilo que era para ser toda essa intencionalidade para dar conta dessa nova quantidade de estudantes numa nova forma de organização curricular, infelizmente, não é aquilo que se pretendeu. E aí você usa uma palavra até bem educada, Thaís, você chama de inconsistências, em que a proposta apresentada pela CED, lá em 2019, com aquela que se implementou a partir da efetivação da abertura do ano de 2020 em diante, porque foi no final de 2019. E você fez a pesquisa em 2021 já identificando e demonstrando quais eram essas inconsistências. Para não dizer mentiras. Para não dizer, porque foi uma enganação. Porque havia currículo rizomático, havia proposta de formação de professores específica, havia uma dinâmica de diálogo entre os conteúdos, novas formas de avaliação, novas formas de desenvolver o processo de aprendizagem, que ninguém abriria mão dos conteúdos, que os conteúdos não seriam perdidos, de que o currículo seria aplicado no multianos, e que haveria um fortalecimento, a manutenção das escolas multianos. E a sua pesquisa demonstra, Thaís, de que não houve formação específica, ou continuou o processo de fechamento, portanto, foi a precarização, e talvez uma das principais consequências nefastas da forma como, nesse período da sua pesquisa, demonstrou, Thaís, é a negação da aprendizagem dos estudantes de acordo com o currículo estabelecido pelo Estado do Paraná e pela BNCC, pelo Estado do país. Por quê? Porque, pela forma como o Estado implementou na prática multianos, por essa forma de aproximação dos conteúdos, por essa forma de repetição dos conteúdos, que, na verdade, é isso que acontece, as escolas, elas estão repetindo os conteúdos nos 2 anos da fase, a fase 1 e a fase 2, elas estão repetindo a maioria dos conteúdos ou já estão assumindo a divisão do quadro.
E aí volta a uma característica multisseriada clássica, onde eu fui estudante em 1975 até 77, eu fui 4 anos estudante de escola multisseriada nos anos 1970, e eu sei bem o que a professora dá aula para a primeira, segunda, terceira e quarta série. Era 20 minutos, meia hora para cada série. E a gente ficava escutando, porque estávamos todos juntos numa sala de 25 pessoas, 25 estudantes. E aí, cada 1h30 você tinha, talvez, meia hora de aula. E aí ficava nesse sistema com a divisão do quadro. Exatamente, dava exercício para uma, passava para outra, dava explicadinha e passava exercício, dava uma explicadinha e passava exercício. Então, houve uma precarização do processo de ensino-aprendizagem. Então, e você já anunciava isso, você já denunciava isso em relação à forma de organização do currículo. E, de 2023 em diante, Thaís, que não foi objeto da sua pesquisa, mas talvez agora, com a pesquisa da Ana Cláudia, seja possível já detectar, é de que houve um guia metodológico produzido, né, por determinadas instituições de ensino superior, né, universidades, junto com a CED, que dá uma forma dessa aproximação dos conteúdos. Mas, na minha opinião, a proposta que, de fato, possibilitaria uma aprendizagem, um cumprimento do currículo, e os professores não repetir conteúdo, é a organização curricular circular de que a Refocar propôs pela proposta organizada pela professora Janete Richter. Então, a proposta de currículo circular significa que no primeiro ano os conteúdos serão do 6º ano. No segundo ano, os conteúdos serão do 7º ano. E no outro ano, volta a ser do 6º ano. Então, e assim, no 7º, no 8º e no 9º ano. Onde os estudantes não perderiam um conteúdo sequer. E se faria essa mediação do processo de aprendizagem para dar conta, baseado em Vygotsky, de que a aprendizagem não é linear. A aprendizagem não é linear. Ela não é hierarquizada. A nossa mente consegue, e as crianças conseguem, aprender coisas muito complexas ao mesmo tempo, em espaços e tempos diferentes, em idades diferentes. Então, não há uma pré-determinação de que primeiro tem que aprender uma coisa para depois aprender outra. Não, não é assim. E se faz essa possibilidade de aprendizagem contínua, reflexiva, avaliativa, recuperando as aprendizagens nesse período. Mas, infelizmente, a CED não implementou isso, e você já anunciava isso. Por isso, as escolas multianos, eu tendo a acreditar de que algumas escolas desafiaram a CED, como José de Anchieta, lá em 2020 e 2021, e implementaram a proposta multiano pelo currículo circular. E o José de Anchieta foi bem, porque recuperou, inclusive, a quantidade de estudantes que a fez deixar de ser multianos. Então, Thaís, eu quero ressaltar que a sua pesquisa ela é de uma importância, porque no Paraná nós não tivemos um estudo de tamanha magnitude na avaliação dessa política pública no estado do Paraná. Então, Thaís, antes de mais nada, parabéns pela sua pesquisa. É uma pesquisa de referência sobre essa política do estado do Paraná na modalidade multianos, sobretudo pela interpretação que você nos traz. Você traz as propostas que eram ideais da CED, aquilo que ela queria, não implementaram, elas não se efetivaram na forma como tinha sido proposta. Você levanta todas as inconsistências, as contradições, e, ao mesmo tempo, as desmistifica as falsas promessas, e, infelizmente, o multianos hoje, os docentes, eu tenho certeza de que, se o professor quer ensinar para fazer com que os estudantes não percam conteúdo, ele divide o quadro. Ele rifa com o seu planejamento de aproximação dos conteúdos, porque ele tem um compromisso, ele não vai deixar os estudantes sem conteúdo. E ele não vai repetir o conteúdo de um ano para o outro. Então, possibilita aí, e aí, mais ainda, sem dúvida, Neiva,
com a rotatividade dos professores, eu tendo a acreditar que cada ano, se trocar professor e não ser o mesmo docente que trabalha no ano seguinte, o professor que chega repete, em grande parte, tudo aquilo que o professor anterior já havia ensinado na fase 1, e ele continua ensinando na fase 2. Então, não há diferença entre fase 1 e fase 2. É a mesma coisa com aspectos um pouco diferentes. Então, significa uma precarização do processo de ensino-aprendizagem para as escolas multianas do campo do estado do Paraná, infelizmente. Thaís, para finalizar, você tem alguma informação, você tem alguma compreensão do que houve pós 22, 23, 24, nesses últimos 3, 4 anos? O que foi feito em relação ao Estado? Se tem alguma perspectiva? Se essas inconsistências, algumas delas, será que foram corrigidas, não foram? E como anda esse processo contemporaneamente? Na tua opinião, assim, qual é que é se você tem algum relato, qual é a tua avaliação em relação à política do multianos no estado do Paraná, no sudoeste, ou lá na tua cidade, na região onde você tem aproximação, Thaís? Professor, então, eu não estou mais na escola multiano faz 3 anos, né? Mas o que eu soube é que não mudou muita coisa. A sede sempre com aquela forma de que está adequando, mas quando você vai a fundo, a forma, por exemplo, as formações. Existe lá um campo para as escolas multianas, mas quando você abre e aprofunda, não é muito diferente do que uma escola normal, né? E hoje tivemos uma reunião da articulação ali, no grupo, não sei se o professor participou, sobre um número expressivo de escolas que estão sujeitas ao fechamento também. Então, eu vejo que a gente não evoluiu, apesar de ser uma pesquisa que já tem, né, 2 anos, 3 anos, a gente não evoluiu nesse sentido. Hoje, enquanto professora, eu diria sim que foi uma roupagem nova para multisseriado, que os professores que estão na escola, a equipe gestora, foram abandonados, não tiveram uma ancoragem nesse processo, porque se tivesse realmente uma mantenedora bem preocupada, nós deveríamos ter evoluído muito, nós deveríamos ter um currículo já adaptado, nós deveríamos ter formações, um programa contínuo de formações. Então, não aconteceu isso. Não houve debate, não houve reformulação. Não apenas internamente a forma pedagógica equivocada de organização do currículo, não, Thaís, mas inclusive na negação da própria forma de ser da modalidade da educação do campo, não dando especificidade de relação com os conteúdos, planejamento, e nem viabilizando uma forma de registrar oficialmente pelo LRSO, né, para dar conta, né, desse processo de alteração na organização curricular e também do processo de ensino-aprendizagem, no planejamento das aulas, no lançamento dos conteúdos. Eu penso que é uma pesquisa de fôlego, uma pesquisa muito bonita, e eu sempre disse para você, e agora já está se confirmando, né? Porque você fez uma pesquisa no nosso programa, no programa de pós-graduação em educação de Francisco Beltrão, né, da Unioeste, e agora, e você produziu uma interpretação muito profunda em relação a essa política pública no estado do Paraná, em relação a multianos, e possibilitou a identificação de todas as contradições e ao mesmo tempo demonstrou as potencialidades pelo currículo circular, dessa possibilidade de ter uma formação específica, sim. Porque a professora Cecília coordenou em 22 e 23 o projeto Multianos Mudança e Inovação, onde foi votado, foi aprovado pela SET, foi aprovado pela Fundação Araucária. Nós implementamos na universidade, por meio da coordenação da professora Cecília, uma formação de um projeto piloto com 5 escolas multianos do sudoeste do Paraná. E nessas escolas foi feita formação específica, foram feitas as trilhas, foram feito inventário, foi feito um dossiê, foi feito planejamento coletivo interdisciplinar, teve a formação, sim, do currículo circular de como implementar. E só não foi implementado o currículo circular pela oposição radical do núcleo e da SED, que não permitiu que todas as escolas implementassem. 2 escolas, elas romperam com isso, e elas implementaram, que foi a Duque de Caxias e a José de Anchieta. A Duque de Caxias lá de Salgado Filho e a José de Anchieta de São João. As outras tiveram que fazer a mediação, porque a fiscalização foi muito dura com essas escolas. Você estava lá no Bar do Lontas, você sabe disso, né, Thaís? De que como que o Estado atuou
para que esse projeto ele não fosse modelar, vamos falar assim, para que se expandisse para todo o Estado. Então, eu reforço esse aspecto de que é uma pesquisa que traz uma interpretação muito profunda sobre essa política pública e que permanece esse gargalo, porque nós temos mais de 80 escolas no Estado do Paraná que são multianos. No Núcleo Regional de Educação, nós temos 22 escolas. Nós temos 22 escolas que são, agora em 2025, 22 escolas que são multianos. Então, há um grande público de docentes, de estudantes, vinculado a essas escolas. Por isso, a necessidade, sim, de ter uma política adequada em relação a isso. Thaís, parabéns, lindo trabalho. Aprendemos muito, né? Não dá para perder essa oportunidade da gente estar aprendendo e caminhando junto, né? Quer dizer assim que tem-se a impressão que o Estado quer realmente criar o caos para ter um motivo para dizer, ó, viu, não deu certo, vamos fechar, né? E se percebe também, como o professor Bonamigo falou, a política, né, da expropriação, para tirar a terra do pequeno agricultor, da agricultura familiar, né? E o que tu percebe assim, Thaís? Eu queria te fazer uma pergunta. Tem alguma escola que já conseguiu reverter? O que precisa fazer isso? Como que é esse processo? Que era multiano e deixou de ser. Na verdade, uma coisa que sempre me deixou muito curiosa e realmente, apesar da gente saber a resposta, a gente não quer acreditar na resposta, é porque essa resistência tão grande da CED em incorporar e trazer para dentro da escola os pesquisadores, o movimento. Porque se já mostramos que deu certo, e por que não isso? A gente entende que o conhecimento é para somar, e pensamos que trabalhamos quando de educação com educadores, e por que essa resistência? O que eu falei, a resposta eu sei, mas não queria saber qual a resistência que a CED tinha tão grande em relação a essa proposta da Refocar. Mas a tua pergunta, eu soube que voltou a ser noticiada a escola, que foi a minha pesquisa, né, José de Anchieta. O que eles fizeram, teoricamente? Aumentaram os alunos, trouxeram os alunos à escola, e realmente passou a ser um parâmetro nas notas Paraná, nas provas Paraná, em todas as notas, né? Foi um sucesso. Então, os alunos retornaram para a escola, fizeram todo o movimento com a comunidade, com a cidade, com o prefeito, os ônibus começaram a passar para trazer os estudantes para a escola. Ponto 1. Outro ponto, isso que eu acho, só que é uma opinião minha, eu acho que foi essa resistência também deles ao modelo. Então, já que vocês estão resistindo, já que não vamos poder dobrar vocês, então vamos deixar vocês voltarem, porque nós vamos ter problema com vocês, porque vocês estão mostrando que dá certo. Mas isso é uma percepção minha. O primeiro ponto que a diretora nos traz é que a escola realmente teve um número de alunos significativos e que retornou, né? Eu acredito que foi além disso. Foi toda essa resistência que a escola demonstrou. Houve um envolvimento com a forma do currículo circular. A professora Janete fez uma formação junto com a professora Cecília, lá na escola, houve um acompanhamento, eles vieram para cá, e de fato foi, em 2 anos, eles fizeram o currículo circular, e funcionou de uma forma tão fantástica que houve uma mobilização em torno disso, também de recuperação da escola junto à comunidade. Então, a comunidade se envolveu, houve um movimento muito interessante em relação à política do município. A Secretaria de Educação, a Prefeitura da época, fez um movimento, aquilo que a Thaís falou, de trazer os estudantes do campo para o campo, no intracampo. Era mais longe o transporte, e eles fizeram um movimento de trazer para a escola José de Anchieta. Isso cresceu a escola, mas não apenas isso. Teve um elemento qualitativo também na avaliação externa. A escola ficou muito bem avaliada, muito bem avaliada. E fora esse argumento que a Thaís apresenta, sem dúvida, é um argumento válido, né? Porque significava o acerto da medida. O acerto da medida. Tanto é que a Escola Duque de Caxias, em 2023, foi fechada. Terminaram a aplicação do multianos, e lá também era currículo circular. Os docentes, a equipe pedagógica implementou o currículo circular, só que tinha 12 estudantes, e aí o Estado
né, fez de tudo para que 12, 13 estudantes para fechar. E, de fato, a escola foi cessada em 2023, infelizmente, né, uma escola fechada. Tanto é que a Thaís deu o relato aqui de que o que existe é uma uniformização, tanto curricular quanto via sistema, mas, inclusive, aquilo que a Adriana está falando, e a professora Cecília deu o exemplo também, de uniformizar o processo de ensino-aprendizagem em relação aos conteúdos. Quer dizer, não abrir nenhuma margem para que a escola do campo, que a educação do campo se vincule e ela seja uma escola enraizada a partir da realidade do campo, com a cultura do campo, com conteúdos do campo, conteúdos que nós estamos querendo dizer, não os conteúdos científicos. Os conteúdos científicos, eles são universais, eles são de todos, mas o conteúdo que preenche um conceito científico, esse conteúdo, ele tem que sair da realidade no entorno da escola. Então, essa uniformização urbana, ela afeta e é uma forma de negar, sem dúvida nenhuma, Neiva, a modalidade da educação do campo no estado do Paraná contemporaneamente. Isso se verifica não apenas nas escolas multianos. Em todas as escolas, essa uniformização e essa plataformização urbana impede que os professores desenvolvam e tenham tempo e tenham possibilidades ou estratégias. Tem espaços? Tem, mas cada vez mais uma fiscalização e um pressionamento, né, uma pressão cotidiana para fazer com que as escolas se limitem a repetir aquilo que está no slide das plataformas. Thaís, eu penso que a sua pesquisa, eu já disse isso lá na defesa sua, da defesa final, né, que para quem está fazendo pesquisa, para quem se aproxima do nosso programa de pós-graduação, esse conteúdo que você traz na sua dissertação, Thaís, e esse conteúdo, ele um conteúdo, vamos falar assim, de investigação, é uma coleta densa de dados, uma interpretação extraordinária sobre o multianos, e mais uma vez demonstra, Thaís, que o seu trabalho é uma referência no estado do Paraná. E quiçá no país. Por quê? Não tem uma pesquisa que aprofundou e que fez de uma forma tão profunda e inédita, porque você foi a primeira pesquisadora que fez a pesquisa multianos enquanto estava implementando, mas você já, apesar de ser tão recente em 2 anos, você já conseguiu arrancar uma série de informações, dados, interpretações, e que serve como conteúdo formativo para nossas escolas. Então, serve como conteúdo para que as nossas escolas reflitam sobre as suas realidades e que criem mecanismos de efetivação da modalidade da educação do campo, para que possam fortalecer as suas escolas. Porque esse é o nosso objetivo aqui, Thaís, é de fazer com que as pesquisas realizadas pelo nosso programa se constituam em conteúdos formativos para todos nós. Então, revisitar, reler essa sua dissertação, hoje foi uma forma especial de um revigorar formativo, né, de conteúdos, de conceitos, né, de categorias, e, sobretudo, das políticas públicas. Como é importante discutir uma aplicação de uma política pública, se efetiva ou não essa política pública, se tem fôlego ou não para efetivar essa política pública. Agradecer muito a sua presença, a sua dedicação por fazer isso para nós aqui hoje, foi muito legal, muito bom. Excelente esse retorno de vocês como egressas da pesquisa, mas vocês continuam atuando, vocês são docentes, vocês são professoras, e isso engrandece, fortalece, nos dá uma energia muito boa, muito positiva na continuidade da efetivação da modalidade da educação do campo. Então, professor, eu que agradeço, né? Agradeço imensamente você e a Cecília que estiveram comigo nessa caminhada. Então, eu sempre falo que existe uma Thaís antes desse processo de mestrado e uma Thaís depois. A Thaís antes já gostava da educação no campo, de políticas públicas, de movimentos sociais, eu vim desse meio, e depois disso só me fez dar sentido e amorosidade ao campo, é isso que eu tenho. E eu acho que hoje nós chegamos num momento, eu comentava isso quarta-feira com a Adriane, que não tem como nós falar de educação no campo sem falar de multiano, na nossa realidade paranaense. Hoje o multiano está aí. Então, nós temos que aprender a salvar nossas escolas, porque existe muita coisa nas entrelinhas dessa proposta. Nada que vem do Estado é puramente puro que eu digo. Existe muita coisa que a gente precisa barrar e resistir a essa proposta. E eu desejo realmente que as escolas, e eu sei que todos os dias elas resistem,
e eu tenho muita admiração pelos meus colegas e por vocês que estão aí, que estar aqui estudando, numa segunda-feira à noite, buscando conhecimento, é uma maneira de resistir, porque o conhecimento também faz a gente resistir. Obrigada por vocês me ouvirem e por eu poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha pesquisa. A gente se emociona porque tem conteúdo, porque faz parte de um processo formativo onde todos estamos inseridos, Thaís. Você teve o teu momento lá da pesquisa, mas o seu processo formativo ele se multiplica e ele hoje se expande para nós todos. Então, obrigado por esse momento, por essa formação. E eu convido a todos e todas para no dia 13, tá, um sábado, dia 13 de dezembro, para nós nos encontrarmos ali na Unioeste, um sábado de manhã, para a gente se encontrar mesmo, tá? Dar aquele abraço de final de ano, para a gente se fortalecer, para a gente se encontrar mesmo, tomar um café juntos e fazer uma avaliação desse 2025. Foram muitos desafios, muitas contradições, mas com certeza nós mantivemos as escolas, mantivemos o nosso trabalho, aquilo que a Thaís disse, né, resistindo, e todo dia as escolas construindo a sua escola, reconstruindo, fortalecendo, criando mecanismos para acolher os estudantes, para acolher as famílias, as comunidades, para fazer com que a educação do campo ela seja significativa para os seus sujeitos, em primeiro lugar. Que essa proposta de educação no campo é uma proposta de educação formativa, omnilateral, em todas as dimensões. É um campo de pessoas, é um campo de produção de alimentos, produção da vida, de cultura, de simbologias. E é a luta pelas políticas públicas. Não, é aquela tríade que a professora Roseli Caldardi fala. É a educação do campo, que tem uma concepção de campo, que tem uma concepção de educação, mas ela se dá mediada pela efetivação de uma política pública que aplique, que efetive, de fato, aquilo que é o objetivo da educação, que é de possibilitar, por meio do conhecimento, que as pessoas tenham autonomia, tenham a capacidade de intervir e transformar aquilo que for preciso, aquilo que se julgar necessário se ter, transformar e permanecer. Então, agradecemos muito a presença de vocês, especialmente a professora Thaís hoje,